Amém. Vamos, desta feita, com a graça de Deus, continuarmos a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Não é? Nós iremos falar hoje sobre o azeite, o óleo da unção, dado por Deus a nós para utilizarmos na obra do Senhor. Nós falamos sobre a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo, e hoje nós iremos iniciar falando sobre o azeite, o Espírito Santo como símbolo do azeite. Quando nós falamos sobre a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo, e a semana passada nós continuamos sobre esse assunto, e hoje a gente vai iniciar falando sobre o azeite da unção, fazendo-nos entender, irmãos, que o Espírito Santo, simbolizado na pomba, ele tem o propósito final de nos preparar e nos levar para o seu ninho, que é o céu, o lar celestial. E esse Espírito Santo, ele atua na igreja, preparando a igreja no sentido coletivo e também na individualidade dos membros do corpo, trabalhando de forma diferenciada e individualmente em cada um naquilo que precisa ser tratado e trabalhado, não é? E hoje nós iremos iniciar falando sobre mais um símbolo do Espírito Santo, e para que a gente entenda o processo do azeite do Espírito Santo, que também era usado para ungir os reis, ungir os profetas, ungir aqueles que Deus chamava para o ministério sacerdotal como sacerdotes. Era usado para ungir os nazireus, aqueles que eram separados para exercer a função do nazireado, como Sansão, não é? Que foi um nazireu de Deus. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, dar sequência a esse assunto importante, a fim de que a igreja compreenda mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo no seio da igreja. Urge a necessidade da igreja entender, compreender sobre a pessoa bendita, sacrossanta do Espírito. Porque quando a igreja entender a ação do Espírito, a voz do Espírito, a igreja não será levada por nenhum vento de doutrina, não será enganada, iludida, porque entende, compreende a voz do Espírito Santo. No livro do Êxodo, o capítulo 30, o verso 22 ao 25, Deus chama a Moisés e dá a ele a receita. Como Deus é tremendo, né, irmãos? Deus prescreve os ingredientes que formarão o óleo sagrado. Capítulo 30, verso 22 ao 25. E disse o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático,
6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 hin, galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Observe que é uma obra de arte, mas essa obra de arte só pode ser desenvolvida porque Deus deu a receita, os ingredientes, não é? Então, como esse assunto, irmãos, ele é muito detalhista, é importante que você preste atenção para você entender o que é que Deus está falando conosco nas entrelinhas. E nós começamos falando da mirra, 6 quilos de mirra. Não é? De onde vinha a mirra? O que era a mirra? Era uma planta nativa dos desertos da Arábia e de partes da África. A mirra ela se desenvolvia através de uma goma que gotejava dos arbustos caído no chão, onde ela endurecia, para formar uma resina oleosa, de cor marrom amarelada. A mirra era muito procurada por causa de suas qualidades aromáticas. Em Provérbios, capítulo 7, verso 17, Provérbios 7, 17, Salomão faz muita referência à mirra. E você vai ver, então, depois você vai ver em Cântares. Veja o que é que ele diz. Capítulo 7, verso 17. Já também perfumei a minha cama e o lugar com mirra. Porque ela era altamente cheirosa, né? Era aromática, perfumada. Cântares, capítulo 3, verso 6. Quando o Salomão, o rei Salomão, ele, no livro de Cântares, tem muita simbologia, muita metáfora, muitas símiles, e ele diz: o que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Então você veja que a mirra era uma especiaria altamente comercializada, não só no Oriente, mas toda a Ásia e Europa. Durante muitos séculos a mirra foi uma das especiarias muito comercializada, e ela não servia, escuta aí, apenas para perfumar o lugar. Ela servia de quê? Ela era usada também para presentear, era um presente de honra e altamente caríssimo. Quando Jesus Cristo nasceu, na ocasião do seu nascimento, um dos que foram ver Jesus, guiado pela estrela, presenteou Jesus com mirra. Isso está em Mateus 2,11. A mirra também, ela formou parte de um estupefaciante. O que é o estupefaciante, irmãos? O estupefaciante era um tipo de líquido feito para dar às pessoas quando estavam na cruz, no processo de crucificação, com o propósito de aliviar a dor daquele que estava morrendo na cruz. Só que quando foram dar a Jesus, Jesus não bebeu. Por quê? Porque estava ali misturado com mirra, e o objetivo era que Jesus ficasse anestesiado e ao mesmo tempo alucinado. Aí ele não tomou. Por que ele não tomou?
porque ele tinha que sentir todas as dores da crucificação. Por causa de quem? Diga, por minha causa. Por isso que a Bíblia diz no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele diz: e ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo era tamanho, e Jesus, entendendo isso, disse não. Ele pediu água. Algumas traduções bíblicas dizem que lhe deram vinagre, mas não era vinagre. Era uma mistura que levava mirra, que além de ser analgésica, causava alucinações quando consumida. Ela se tornava também uma espécie de droga. E Jesus, sabendo disso, não aceitou. Isso está registrado em Marcos capítulo 15, verso 23, e Mateus capítulo 27, verso 46 e 48, e João 19 e 39. Jesus não quis aliviar a sua dor. Ele precisava cumprir todo o propósito do Pai. Você imagina, irmãos, a gente quando vai para o médico, a gente chega lá no médico, o médico pergunta: você está com dor? E quando nós dissemos para ele: estamos sentindo dor, o médico automaticamente ele passa uma medicação para tirar a dor. Jesus preferiu a dor, porque era da capacidade dele cumprir todo o propósito do Pai. Porque somente a morte de Cristo, o derramamento do seu sangue, nos traria completa paz com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E o derramamento de sangue de Jesus teria que ser exatamente com dor, e muita dor. Não é fácil sentir dor, irmãos. É horrível, é terrível. Eu estava vendo hoje à tarde, quando a irmã Zefinha colocou aquele vídeo daquela irmã pedindo oração por ela. Não sei se vocês viram o vídeo que ela colocou. Irmã Luciana, chegou a ver, Cleide? Não é? Ela fez uma cirurgia no baixo ventre, e a cirurgia lá aberta, e não fechava a cirurgia. Não é? Terrível as dores que aquela irmã está sentindo. Terrível, irmãos. Ver o ventre, o câncer foi removido, mas a cirurgia não cicatriza. E ela urinava, e a urina saía por ali, pelo buraco aberto. Que dor terrível aquela mulher não está sentindo. Uma mulher que foi dirigente do centro de oração da igreja. Naquela situação, irmãos, é muita dor. É muita dor. E todos nós, por mais que nós não queiramos, que eu não quero sentir dor. Eu não gosto. Tem alguém aqui que gosta de sentir dor? Não tem, faltou, graças a Deus. Ninguém gosta de sentir dor. Não é? Mas Jesus passou todas as dores, porque aquelas dores que Jesus estava sentindo não era apenas as dores das enfermidades, eram as dores do tormento da eternidade do inferno que ele estava sentindo. Como água me derramei, como diz o Salmo 22, o salmo profético sobre o sofrimento de Jesus. Como água me derramei, ele falando do sangue, e todos os meus ossos se desconjuntaram em mim. O meu coração se derreteu como cera. Jesus não quis ser aliviado da sua dor, porque naquele momento ele não estava pensando em mim.
Ele não estava pensando nele, aliás, ele estava pensando em mim, em você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, se não me falha aqui, meus poucos neurônios que ainda me restam, 12 de Hebreus, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou. Por que ele suportou? Por minha causa. E Silvio merece? Não. De forma alguma. De jeito algum. Nós não merecíamos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, nós estamos falando sobre o símbolo do Espírito Santo. Veja onde a gente já chegou. E estamos falando da mirra. E dentro desse contexto, irmãos, ele preferiu suportar a cruz, as dores da cruz, para que nós adentremos as mansões eternas, a qual ele mesmo preparou, quando disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele foi preparar o lugar. E o lugar está pronto. O lugar já está pronto. E o que é que ainda falta ficar pronto? A igreja. Por isso, a importância de conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que prepara a igreja para apresentá-la. Olha, deixa eu fazer aqui um adendo aqui, uma observação. Semana passada, quando nós falávamos sobre o Espírito Santo, do símbolo da pomba, e uma das características disso é que é da responsabilidade do marido ser o sacerdote, o cuidador, o preservador da vida da esposa. Da mesma forma, quando a gente olha para a mirra, na função como um ingrediente que faz parte do óleo da unção, do azeite da unção, para perfumar ela, não enganar ela, mas purificar ela, para apresentar ela mesma a si própria. Como é interessante, não é? Então, dentro desse aspecto, irmãos, que o Espírito Santo está preparando a igreja para apresentar a Deus, essa ação do Espírito Santo começa aonde? Onde que começa a ação do Espírito Santo? Não é aqui no prédio do templo. Começa em casa. Quando o Espírito Santo não tem o espaço que ele precisa para atuar dentro da família, essa família vai ficar desestruturada, ela não vai ser uma família equilibrada.
De que é constituída a igreja? De famílias. De famílias que, teoricamente, deveriam ser saudáveis. Porque uma família saudável, nós teremos uma igreja saudável. Mas uma família doente, nós vamos ter dentro, no meio da igreja, problemas. De diversas áreas. Então, quando o Espírito Santo não está agindo da forma devida que ele quer agir na família, os problemas sempre vão estourar onde? Na igreja. Por isso que as pessoas dizem, eu não gosto da igreja, porque eu pensei que a igreja era um lugar perfeito. É não. Não é. Quando as coisas não conseguem ser, quando o Espírito Santo não consegue agir lá, na matriz, o que é que o Espírito Santo faz? Quando você chega no templo, o Espírito Santo começa a fazer você entender que você precisa voltar e consertar lá para estar bem aqui. Porque quando chega aqui que a gente começa a trazer a palavra, porque a palavra, ela limpa. A palavra, na medida que ela vai limpando, olha, vós já estás limpo pela palavra, na medida que ela vai limpando, ao mesmo tempo ela vai ferindo. Mas a ferida que a palavra faz não é uma ferida de morte, mas é uma ferida de cura. Oh, glória a Deus. Porque quando vai fazer uma podação, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e dá fruto, eu limpo. A vara, para cortar a vara, precisa de um instrumento o quê? Cortante. Por isso que ela é espada de 2 gumes. Ela vai cortando. E quando, agora vamos trazer aqui esse entendimento. Quando a pessoa que se diz cristão, crente, está na igreja e não aceita a palavra, ele vai morrer. Sabe por quê? Porque árvore que não é podada, os galhos secam. Galho seco não tem vida, galho seco morre. Porque a seiva não chega lá. Então, quando há a podação, pode observar que toda planta podada, ela cresce. Planta que não é podada, ela se espalha, ela enlarguece, só faz enlarguecer. Parece muito. Jesus chega para a figueira que estava frondosa, verdinha, bonita, mas quando procurou fruto, não tinha. Jesus disse, nunca mais nasça fruto em ti. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse isso com aquela figueira. O Senhor não gosta, não admite meio termo. Ou é, ou não é. Deus não deseja, não ama crentes que não têm posição. Estou em cima do muro. Olhe, Jesus vem, Jesus está vindo e você quase vai. Oxalá fosses frio do que morno. Porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Se for quente, está perfeito. Se for frio, tem condições de ficar quente. Mas morno é falso. Morno está em cima do muro. Nem vai para a direita, nem vai para a esquerda, nem vai para frente, nem vai para trás. Assim era a figueira. Muita flor, muita beleza, muita coisa bonita, mas não tinha fruto. E assim é a vida de muitos crentes. De muitas pessoas que dizem que querem Cristo, querem Jesus. Acha que ser cristão é simplesmente ir ouvir ao culto ou escutar alguém na televisão, no rádio ou andar com a Bíblia. Isso não salva ninguém. Precisa-se de posição.
para ter edificação. Sabe o que significa a palavra consagrar? Todo mundo aqui fala consagrar. Vamos nos consagrar a Deus. Ou você não já ouviu falar? Vamos, a gente vai fazer aqui uma consagração. Nós vamos fazer aqui um dia de jejum e oração. Vamos nos consagrar a Deus. Sabe o que significa a palavra consagração? Na língua original? Significa aquele que vem com as mãos cheias. Aquele que vem com as mãos cheias. A gente acha que consagrar é somente fazer, se abster do alimento, não comer, não beber, se abster de algumas coisas, é um jejum. Não é válido? Não é errado não. Mas a consagração está além do jejum. Está além do jejum. Está além de se abster de água, de alimento ou de outras coisas. Porque foi que Deus recebeu o sacrifício de Abel e não de Caim. Porque Abel, ele veio com as mãos cheias. Quando fala mãos cheias, irmãos, está falando de entrega total, sem reserva. Aleluia. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Não é apenas o meu dízimo ou a minha oferta. É tudo que há em mim. Veja para onde Deus está nos direcionando dentro desse assunto. Isso não está no script. Glória. Precisamos entender, irmãos, que cada dia a nossa vida não pertence a nós mesmos. E que a gente precisa todo dia, isso é todo dia, se avaliar. Porque o dia da prestação de contas chegará. A gente sabe biblicamente que a igreja não vai passar pelo juízo final, pelo trono do juízo final, mas a igreja passará pelo tribunal de Cristo para prestar conta de tudo, olha, que foi feito com as mãos. 2 Coríntios 5,10. Até o dinheiro que a gente usa, a gente vai prestar conta. Você sabia disso? Como você usa o seu dinheiro, como você usa os bens que Deus lhe deu, vai chegar no tribunal. E a Bíblia diz que as obras passarão pelo fogo. Muitos se salvarão. Porque o tribunal não é para condenação, é para receber galardão. O que é galardão? Patentes eternas. Do jeito que aqui existem os cargos que a gente recebe, dado por Deus para exercer as atividades, lá no céu é do mesmo jeito. Lá vai ter. Os galardões é para isso. Que cada um executará uma atividade. Quem acha que lá no céu vai ser assim, tudo de bolo? Não. Lá tem ordem. Por isso que existe anjo, arcanjo, querubim e serafim. Cada um tem uma função. Tudo é anjo, mas cada um tem uma função. O anjo de mensagem não entra em guerra, porque ele é de mensagem, não é de guerra. Gabriel veio trazer a mensagem da Daniel, Gabriel veio trazer a mensagem do nascimento de João, Gabriel veio trazer a mensagem do nascimento de Jesus. Mas Gabriel não é da zoada, do barulho, do pau, do cacete, da briga, do tabefe. Não. Quando o problema está difícil, Miguel! Desce lá, Miguel, resolve aquele barulho ali. E ele desce valendo. Aleluia. Glória a Deus. Não é?
É tanto que no dia do arrebatamento da igreja, irmão, olha, no dia do arrebatamento da igreja, é a igreja subindo e o tabernáculo lá em cima acontecendo ao mesmo tempo. Você sabia disso? É a igreja subindo, e a Bíblia diz que para a igreja passar pelo galardão, pelo tribunal, o tribunal de Cristo é no segundo céu. Quem está no segundo céu hoje? As potestades do ar. Capítulo 12 de Apocalipse. E houve uma batalha no céu. Miguel e o dragão, que é Satanás. E Miguel deu um tabefe no pé da orelha, que o capeta desce de vez. E disse: ai dos que habitam na terra, porque o dragão tem descido até vós com grande ira. Esse é aquele que acusa os santos de dia e de noite. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o advogado, é o paracleto. 1 João 2:1, filhinhos, não pequei, mas se pecar todavia temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É a igreja subindo por um lado e o capeta levando um tabefe no pé do ouvido e descendo pelo outro. Desce que vai entrar aqui, meu povo. Desce que vai passar aqui a minha igreja. Porque antes de entrar na morada de Deus, você já entra patenteado, galardoado, recompensado. Glória a Deus. Já pensasse? Você aqui pode, aparentemente, não ter nenhum cargo. E chegar lá ter uma patente maior do que a minha. Rapaz, o pastor Silvio entrou no céu e agora vai ser um faxineiro do céu. Não tem nada não, eu quero estar perto de Jesus. Eu quero estar lá. Você disser, você vai lamber meus pés de toda a eternidade. Estou satisfeito, Senhor. Estou aqui. E aqueles que aparentemente a gente olha, quando chegar lá vai receber uma patente. Vai ser superior em patente, em comando. Amém, irmãos? Amém. Então, aí, nós vamos prestar conta de tudo. Como você usa seu dinheiro, como você gasta, como você investe, tudo. Chama-se mordomia. E dentro desse assunto, mordomia cristã é muito vasto. Engloba muita coisa. E não dá tempo a gente falar. Isso pelo menos teria que ser 5 dias seguidos. De pelo menos 2 horas de aula. Que é muito assunto sobre isso. Então, irmãos, nós vamos prestar conta. E Deus, quando fala isso com a gente, Deus não fala para nos maltratar, não. Deus fala para nos aconselhar, nos advertir, chamar a nossa atenção, a fim de que a gente desperte. Como Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, esclarecerá, trará entendimento a você. Segundo componente do óleo sagrado era a canela. A canela tem funções surpreendentes para a vida, para a nossa vida física. Mas também tem funções surpreendentes dentro da composição do óleo para a nossa vida espiritual. A canela ajuda a controlar o apetite, melhora a digestão, diminui o cansaço, melhora o humor, produz uma sensação de bem-estar, é anti-inflamatória, antibacteriana e também é usada na fabricação de perfumes. Tradicionalmente era usada para combater as gripes e as constipações. Dentro do contexto histórico, a primeira vez, o primeiro registro na história sobre o uso da canela foi no Egito e no Sri Lanka, que é
conhecido como o antigo Ceilão, um país da Ásia, né? Então você vê a função da canela, que ela ajuda a controlar o apetite, trazendo isso para a nossa vida espiritual. Já pensou crente que não controla o que gosta de comer? Vamos fazer uma analogia aqui. Bolo. Oh meu Deus, eu amo bolo. Cachorro quente. Hambúrguer. Uma torta de abacaxi. Eu estou falando de comidas que não fazem bem para a nossa saúde. Nenhuma comida dessa que eu falei faz bem. Cachorro quente não faz bem. Hambúrguer não faz bem. Bolo não faz bem. E como é difícil a gente desistir disso. Não é não difícil não? É difícil. Então, quando a gente fala isso, irmãos, a gente precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo para rejeitar esses tipos de alimento que fazem mal ao corpo. Aí tem crente que diz assim, mas eu gosto. Eu também gosto. E como eu gosto. Tio Adelso fez uma feijoada, não sei se foi Rosa que fez, foi Rosa. Sábado estava aqui, meu Deus, chega, estava cheirosa. Tio Adelso vai comer, eu disse, vou não. Por quê? Ele disse, porque tem tudo que eu não posso comer. Eu resisti, saí logo de perto. Fui embora. Por quê? Porque eu não posso comer. Por que não pode comer, pastor? Porque faz mal ao meu aparelho digestivo. É uma delícia, é. Se eu fosse comer, eu comia quase aquela panela toda. Mas eu não resisti, fugi. Deixa eu trazer aqui uma palavra, irmão. Crente não come o que gosta. Crente come o que precisa. Vamos trazer isso aqui para a vida espiritual. Olha, eu não gosto do círculo, por exemplo, do círculo de oração. Ora muito. Eu não sei orar. Eu não sei o que dizer. Orar não é para quem gosta. Orar é para quem precisa. Aleluia. Poyang Shu disse assim: ore, mesmo sem saber, e ore até aprender a orar. Mas eu não sei o que dizer. Fique de joelho e fique dizendo: Jesus, eu não sei o que dizer. Jesus, eu não sei o que dizer. Até Ele colocar no seu coração o que você vai dizer. Glória a Deus. Chega, irmãos, de crentes, meninos. Crente que só quer ouvir o que ele quer ouvir. Crentes, meninos, espiritualmente. Eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Não tem isso, irmãos. Isso é coisa para criança. Que a mãe vai dar uma comida para ela. Ela diz: eu não gosto, mamãe. Por quê? Porque é azedo. Porque é insosso. Porque não tem gosto. Porque a criança gosta de sentir a coisinha doce na boca. Mas nem tudo que é doce é saudável. Crente menino o tempo todo. Só que lembra daquela chupetinha de açúcar que vendia nas barracas antigamente? Chega de crente que gosta só de chupetinha de açúcar na boca.
Você precisa crescer. Você não precisa sentir o gosto para saber que é saudável. Você precisa sentir o efeito no corpo, na alma e no espírito. Às vezes a gente quer uma palavra agradável. Olha, hoje eu vou receber uma palavra de Deus, uma palavra agradável, mas a palavra de Deus para você, nesta noite, não é uma palavra de chupeta de açúcar, não. É uma palavra de decisão para a sua vida. É a palavra que você precisa ouvir. Você precisa saber diferenciar o que é certo do que é doce. Porque nem sempre o que é doce é certo. Por que o sistema, irmãos, tenta destruir os princípios da igreja, os princípios cristãos? Pega a Páscoa, bota um coelho como símbolo da Páscoa, mas o coelho bota ovo. E o ovo é doce, é de chocolate. Quando a Páscoa ela é comemorada simbolicamente pelo o símbolo da Páscoa é o cordeiro, agora. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que era morto, que era cozido com ervas amargas. Não tinha nada de gostoso. Mas ele tinha que ser comido todinho, não deixar nada. Por quê? O que era que simbolizava aquilo ali? Era a restauração do povo de Deus, a libertação do povo de Deus, que passou pelo amargo, que passou pela dor, mas que agora estava liberto. O povo quer ser crente, quer servir a Jesus com a chupetinha de açúcar, com palavras doces. O tempo do aperto pode chegar a qualquer momento. Se fores interrogado quanto à tua fé, o que é que você tem para responder? Porque você não vai ter palavras doces para responder. Você vai ter que falar a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, ela não é doce, nem é agradável. Verdade, por mais que seja boa, ela dói. Porque a verdade, ela é confrontadora. Quem não aceita a verdade é porque não quer mudança. E quem não muda, está difícil para você chegar no céu. A canela ajuda a controlar o apetite, diminui o cansaço. A gente se cansa, se desgasta de forma inútil quando a Bíblia diz que a gente deve descansar no Senhor. Porque o seu jugo é suave e o fardo é leve. Não é o meu ou o teu ou o nosso desespero que vai resolver. É entregar. Senhor, está nas tuas mãos, ponto final. O que o Senhor fizer, está feito, acabou-se. Mas a gente diz, está na tua mão, está nas mãos de Deus. Jesus, olha, Jesus, veja. Não, descansa. Tu não disseste que confia? Não, tu entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará. Deixa ele fazer.
E dentro desse contexto, quando a gente descansa em Deus, nós temos uma sensação de bem-estar, humor. E aí, irmãos, a gente não adoece fisicamente. Porque a canela tem uma função anti-inflamatória. E quando a gente se preocupa demais, desenvolve ansiedade. A ansiedade começa a desenvolver as doenças do corpo. Dá dor de cabeça sem você estar doente. Dá dor no braço sem você estar doente. Dá dor na perna sem você estar doente. Você examina o corpo todo e não tem nada. O que é isso? É ansiedade. Mas porque eu estou sentindo. Está ansioso. Está inflamado. Uma coisa espiritual que afeta o corpo. O que a gente comentou ontem aqui no culto dos jovens. Quem lembra? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O que o espiritual ele vai refletir no corpo físico. Porque somos um ser tricótono, conjunto de coisas. Por isso que no dia do arrebatamento, irmãos, olha, no dia da volta de Jesus, uma fagulha do teu corpo não fica nesse mundo. Sabe por quê? Porque no arrebatamento, quando Jesus voltar, o corpo vai ressuscitar. O que era, virou pó, vai tornar-se corpo. A alma e o espírito entram no corpo novamente. E os três se fundirão em um só. E será transformado em um corpo de glória, um corpo poderoso. O que agora é separado pela morte será unido pelo arrebatamento. Não fica nada do crente aqui na terra. Tudo vai morar lá. Ser transformado e morar lá. Também era usada na fabricação de perfumes. E usada para combater gripes e constipações. Ou seja, quando o Espírito Santo está agindo, irmãos, na vida da gente, trazendo isso para o aspecto espiritual, a gente não se prende às coisas negativas que acontecem no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja é formada por famílias. E nem todas as famílias que formam a igreja são saudáveis. E as que não são saudáveis, elas muitas vezes adoecem as que são saudáveis. A ação do Espírito Santo, não na vida do crente, quando há liberdade do Espírito Santo agir, por isso que Paulo diz, olha, não apague a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17. Não apague. Porque se apagar a ação do Espírito Santo, fica inchado, constipado, nada é digerido. Aí fica guardando. Quando você está constipado, você está com o quê? O seu aparelho digestivo está como? Cheio, preso. Mas está cheio de quê? De fezes. Fezes. É quando o crente começa a só guardar. Aí fica inchado, fica passando mal. Vai pegar, não estou me sentindo bem. Mas por quê? Tem alguma coisa guardada, bota para fora. Que tu caminha livre, leve, solto. Cada componente do azeite da unção tem uma, irmãos, uma ação do Espírito Santo na vida da igreja. Fica aguardando e fica inchado. Por isso que Jesus falou do fermento dos fariseus. E os discípulos entenderam. Por quê? Porque o fermento incha a massa. Não quer dizer qualidade. Às vezes a pessoa está, né? Mas aquele cabo até é forte. Quando diz, não, estou todo inchado. Isso aqui é tudo inchado. De longe a gente pensa que é forte. Quando chega perto, eu estou inchado. Porque eu estou doente. O que foi que eu... Faz 3 semanas que eu não vou no banheiro. Está cheio de coisa ruim dentro. Assim é o crente quando começa a guardar. Não, vai deixando.
Passa, vai-te embora, coisa linda. Paulo diz, deixando as coisas que para trás fica. Vai ficando. Quer ficar, fica aí. Fica aí, coisa linda. Eu vou prosseguir para o meu alvo. Glória a Deus. Você tem que olhar para frente, para cima, para adiante. Para a gente encerrar hoje, porque nós vamos precisar terminar um pouco mais cedo. Cálamo, 3 quilos de cálamo balsâmico, outra especiaria na composição do azeite santo da unção, símbolo do Espírito Santo. Um caule composto de entrenóis fragmento de cana com as extremidades cortadas em formato de bico que os antigos usavam para escrever no papiro e no pergaminho. O cálamo é uma planta medicinal, também conhecida por cálamo aromático ou cana cheirosa, que é muito utilizado para problemas digestivos. Olha aí, novamente, como indigestão, falta de apetite ou gases. Além disso, pode ser usado frequentemente como planta aromática. Ou seja, o cálamo, como ingrediente do óleo sagrado, ele trazia cheiro, trazia aroma, como a mirra, mas também trabalhava no processo de indigestão, da falta de apetite e de retenção de gases. Isso mostra, irmãos, o Espírito Santo trabalhando no processo de desenvolvimento na vida do cristão, no sentido de fazer com que ele ajude a processar as coisas que acontecem na sua vida. Digerir a situação. Jesus diz em Mateus 18, verso 15 a 17. Se teu irmão tem algo contra ti, vai a ele, conversa com ele. Não, pastor, vou nada. Aquele irmão é difícil, mas faça a sua parte. Aí você vai. Não ouviu? Chama a testemunha. Chama a testemunha. Não ouviu? Leva à igreja. Leva o caso à igreja. Ou seja, de todas as formas, resolva isso, digira isso. Não deixe isso ficar preso em você. Não deixe essa indigestão espiritual da sua vida. Mas faça isso ser processado para que você não fique cheio de gases, sentindo dores que você não pode ver nem pegar. Você vê as gases? Mas se elas estiverem dentro, o que é que acontece? Dá dor, dá dor. Você precisa botar isso para fora, digerir. Você não pode viver assim. E quando isso acontece, irmãos, o aroma de Cristo, ele é exalado da vida do cristão. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Quando o próprio apóstolo diz que quando alguém participa, olha, da ceia do Senhor, indignamente, é culpado do corpo e do sangue. E muitas pessoas acham que aquele que participar do corpo e do sangue indignamente, fala só de pecados carnais. Adultério, fornicação, prostituição e etc. Não. Ele fala ali da falta de comunhão. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e comeu e disse: comei dele todos. Quem foi o primeiro que comeu o pão? Judas. Judas foi o primeiro que comeu o pão. Ele era digno de comer o pão? Não. Por quê? Porque ele não tinha comunhão. E quando ele comeu o pão, o diabo entrou nele. Está lá escrito, pode ler. E quando ele saiu dali, ele foi, entregou Jesus, mas depois se enforcou. Aí ele diz, o texto diz: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Traição entre irmãos. Aí adoece, meu Deus, o irmão estava bonzinho, e como que foi que aconteceu isso tudo? E você não sabe, meu filho, que tem uma quebra de comunhão aí. Você não viu, eu não vi, mas Deus viu. Quem que pode se esconder dele? Pois é. Aí ele viu a quebra. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, adoecido, demência espiritual, não tem mais sensibilidade ao Espírito Santo, não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, não ouve mais o Espírito falar, e depois ainda diz assim: rapaz, a igreja está tão fria, e o frio é ele, e ele não está sabendo que ele é que é o frio, porque a demência espiritual, ele perde a sensibilidade do Espírito Santo. Aí fica dizendo: a culpa é da irmã Lívia, que não canta direito. A culpa é da pastora Rose, que não fala direito. A culpa é do evangelista, que não ensinou direito. A culpa é da irmã Rosângela, que não ensina direito. E começa a lutar, mas não consegue ver ele. Quando foi que Judas descobriu que realmente ele estava errado? Quando ele chega lá para trair Jesus, que recebe as moedas de prata que vendeu Jesus, e vê Jesus sendo assassinado, ele disse: eu matei um inocente. Porque o cego, ele só consegue ver no momento da tragédia, é que ele consegue ver, porque não tem como não ver mais. Está vendo agora? Ele disse: matei um inocente. Aí foi se enforcar. Porque nem pedir perdão ele conseguia. Porque existe o remorso e o arrependimento. Quando a pessoa tem remorso, a pessoa não consegue ir ao outro. Por quê? Vergonha. Além da vergonha, não consegue se perdoar. Porque entende que o que fez é imperdoável. Judas não conseguia ir até Jesus. Porque se ele tivesse ido: Jesus, olha, eu errei abruptamente, com certeza ele teria recebido perdão. Mas ele não conseguia perdoar ele mesmo pelo que ele fez. Aí foi-se e morreu. A gente precisa tirar essas coisas do nosso meio. A gente quer um milagre, mas o milagre vem quando a igreja realmente for um corpo bem ajustado, ligado um ao outro, sentindo a dor do outro, orando. Eu não posso curar, mas eu vou falar com quem pode curar, vou lá sentir a dor. Eu não posso resolver, mas eu vou tentar resolver. É um ajudando o outro, um se ajustando ao outro, um entendendo o contexto de cada um, porque cada um reage de uma forma diferente e corrigindo: olha, isso aqui não pode ser assim, tem que ser dessa forma. Amém, queridos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que eu, Monsieur Sylvie Verrado Melot, possa entender o que Deus quer nesta noite de mim. E você, igreja, entenda o que é que Deus, pelo Espírito Santo, falou com você. Mude a direção.
Voltem-se para o Senhor enquanto há tempo. Vamos sermos igreja de fato. Igreja de fato. Não o nome da denominação, mas a igreja de Cristo Jesus, o Senhor. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que estão preocupadas com o nome da placa da denominação. Você é de onde? Eu sou da igreja fulano. Não, seja da igreja de Cristo. Seja a igreja de Jesus Cristo. Não é dos santos últimos dias, não, pelo amor de Deus, viu? É a igreja de Cristo Jesus. Igreja comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus?